Fala, concurseiro! Como é que tá os estudos? Foco, força, que nós vamos conseguir chegar lá. Hoje eu vou trazer uma lei para vocês, que essa lei ela cai em concursos de um jeito que faz uma confusão na sua mente. Mas eu vou tentar simplificar um pouco ela para você entender qual que é a mensagem que a lei traz. A lei que nós vamos estudar hoje, você vai gravar no seu caderno, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela está prevista na maioria dos cargos e, mais do que isso, é um ato de cidadania, que nós possamos entender o que é essa lei e por que ela foi criada. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é uma lei complementar de número 101. Ela foi editada no dia 4 de maio do ano 2000. É uma lei federal. O presidente em exercício na época era o Fernando Henrique Cardoso. Essa lei ela vem para complementar a emenda constitucional que trazia nos princípios da administração pública o caráter da eficiência. Então, se em 98 nós tivemos um princípio da administração adicionado, que é a eficiência, e você que estuda aqui nesse canal já sabe que os princípios da administração pública são 5, os princípios explícitos. E eles são residentes, ou seja, estão escritos no artigo 37 da Constituição. E ele diz que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós gravamos a sigla LIMP, né? L-I-M-P-I-E. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse quinto inciso, que seria a eficiência, ele precisa de leis complementares para que possa atingir a sua finalidade. E depois de 98, passando-se 2 anos, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei ela vem para assegurar o patrimônio público. Ela vem para impedir que um gestor público possa dilapidar, ou seja, possa acabar com o patrimônio público sem que tenha um freio para que possa controlar esse gestor. Então essa lei traz uma espécie de controle. Então a finalidade da lei é trazer um controle e uma transparência nos atos públicos. Então, ou seja, ela vai colocar limitações para que o gestor possa trabalhar. Se ele atingir essas limitações, ele vai incorrer em crimes, ou seja, ele vai praticar crimes. Essa lei de responsabilidade fiscal é uma lei que trouxe grandes avanços para o ordenamento brasileiro. Eu vou te explicar algumas proibições que essa lei trouxe e você vai ver que isso cai em concurso público. Olha só, eu fiz um quadro para você entender e eu coloquei 4 proibições e as penalidades que essas proibições trazem. O exemplo: exceder o limite da despesa total com o pessoal, ou seja, nós temos limitações de gasto com o pessoal. Não pode o prefeito dar aumentos de forma não calculada para os servidores, por mais que eles queiram, por mais que esses servidores mereçam esses aumentos, não pode. Nos municípios nós temos uma limitação de 60% da receita do município pode ser gasta com servidores públicos. Passou disso, ele vai incorrer no crime de excesso de limite da despesa, porque nós já vimos que os municípios ele tem uma limitação de 60% de gasto com o pessoal, ou seja, ele só pode gastar 60%. Acontece que quando ele chega no limite de 95% desses 60%, ou seja, digamos que 60%, que temos um faturamento de 100 milhões no município, e aí ele 60 milhões daqueles 100 milhões ele pode gastar com os servidores públicos. Agora, se ele passar disso, ele vai incorrer nesse crime. Quando ele chega em 55%, ou seja, quando ele chega em 95% do limite, acontece algumas restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Recomendo que você coloque na internet, você vai colocar no Google assim, ó, Lei Complementar 101 de 4 de maio do ano 2000, que vai ser a Lei de Responsabilidade Fiscal. E você vai ver que ela tem bastantes artigos, mas é só leitura de artigo. Quando chega nos 95% previsto, desses 60% que foi autorizado, acontecem algumas restrições.
Exemplo, quando o prefeito começa a chegar perto do limite desse percentual, ele fica proibido de contratar servidores, empregados temporários, comissionados. Ele começa a ter proibição também de alguns tipos de contratos para finalidade de pessoal. Ou seja, uma série de restrições para que ele não passe esse limite de 60%. Se ele fizer mesmo assim, ele vai ter uma punição. Essa punição é a cassação do seu mandato. Ou seja, é muito interessante você entender. Mandato é o tempo em que um político fica no cargo. Mandado é a ordem judicial para executar alguma coisa. Ou seja, mandado de prisão é uma ordem para que o policial efetue a prisão do indivíduo. Mandato do prefeito é o tempo que ele fica. Então, cassação de mandato, ou seja, interrupção do tempo que ele ia ficar como administrador público. Então, o primeiro que você vai colocar é: se exceder o limite da despesa com pessoal, que é 60% para os municípios. Por quê? Para a União é 50%. Então, se você está estudando concursos que vai envolver a União é 50%. 60% é municípios e estados. Se atingiu 60% e ele passou, ou seja, excedeu, passou o limite de 60%, cassação do mandato. Segunda, expedir ato que provoque aumento em desacordo com a lei. Esse aumento é aumento de despesa com o pessoal, ou seja, se ele autoriza ou permite que seja editado um ato de aumento de despesa fora dos limites das leis específicas para aquele aumento, ou seja, quando eu vou dar uma promoção, uma progressão, quando eu vou fazer alguma coisa que eu vou gerar um aumento na minha folha, eu tenho que respeitar os limites da lei. E quando o gestor público autoriza esse limite, além dele ter a questão da cassação do mandato, porque ele incorreu num crime de responsabilidade fiscal, ele está previsto também no Código Penal como crime e a reclusão é de 1 a 4 anos. Esse crime foi cometido, inclusive, está sendo até investigado. O governador do estado de Santa Catarina autorizou uma despesa de aumento com os procuradores do estado, e aí ele está sofrendo o que diz nessa lei: nulidade do ato e reclusão de 1 a 4 anos, porque autorizou um aumento que não era permitido por lei, estava em desacordo com a lei. Então, além de ele ter a nulidade do ato, aí acontece uma coisa interessante. Essas pessoas que esse aumento foi autorizado, elas têm que devolver esse dinheiro. E aí entramos em outra situação que seria a questão judicial. Então é uma coisa muito importante de você entender. Além de você, como gestor público, incorrer nesse crime de expedir ato que provoque aumento de desacordo com a lei, você pode ficar preso de 1 a 4 anos e o ato ser nulo. E os funcionários que assim receberam, os servidores terão que devolver esse dinheiro. O próximo, aumento em menos de 180 dias do final do mandato. A mesma coisa, aumento com o pessoal. Deu 180 dias, ou seja, 6 meses. Até o final do mandato, ou seja, até junho do final do mandato ele pode dar aumento para o servidor. Passou disso, ele não pode mais. Mesma coisa, reclusão de 1 a 4 anos, cassação do mandato e nulidade do ato administrativo. Deixar de adotar as medidas quando a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite. A mesma situação que já foi passado anteriormente, quando chega a 95%, quando chega muito próximo desse limite de 60%, algumas medidas têm que ser feitas de imediato pelo gestor público. Se ele não faz, ele vai incorrer na reclusão de 1 a 4 anos, ele vai ter algumas proibições e cassação do mandato. Então, pessoal, é uma lei muito importante. Se você tiver um tempo, coloca lá no Google, baixa a lei, leia, que você vai ver que tem muita restrição. Então, por isso que às vezes, quando nós pedimos alguma coisa, que nós enquanto servidores pedimos alguma coisa que vai incorrer em aumento salarial, o gestor ele fica com o pé atrás, porque é mais fácil ele dizer não do que ele correr o risco de incorrer em um desses crimes. Estude com bastante atenção essa lei, que eu tenho certeza que você vai entender qual que é a missão dela. É criar um freio para
preservar o patrimônio público. Então pode cair na tua prova assim, a finalidade da lei é preservação do patrimônio público. Beleza, porque ela preserva de um jeito que o gestor público ele não consiga gastar mais do que o previsto ou mais do que a unidade, ou do que o órgão público possa bancar no final, né? Então, pessoal, guarda bem esse quadro que depois nós vamos ter questão sobre isso. Foque e força, continue estudando que a sua aprovação vai chegar.